boa tarde, boa noite. Hoje é o primeiro episódio da quinta temporada do Investimento à Beça. E para ver essa temporada, eu convidei o meu amigo Guilherme Cook. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Guilherme. Eu que agradeço. Gente, eu vou pedir para o Guilherme se apresentar. A gente já teve um papo nosso aqui há muito tempo atrás. E, aliás, na época, era época pandemia Na ainda, época da né? pandemia, Na época da pandemia, pandemia. né? Mas já participei, Já não é a participou. primeira vez aqui É, no podcast. Obrigado mais uma vez pelo convite. né? Guilherme, fala rapidinho. Quem é Guilherme Cook? Só para o Bom, pessoal saber quem é você. sou advogado de formação, trabalho no mercado de capitais aí do Brasil desde 2004, então 18 aninhos já, né? Atingi a maioridade, É, já tem. né, vou fazer 19, e sempre trabalhei, né, durante muito tempo na parte jurídica e compliance, trabalhei em algumas gestoras, né, na Arsenal, na Vinci, depois eu fui sócio do escritório de advocacia um tempo, sempre muito focado nesse mundo de asset management, olhando tanto para jurídico quanto para compliance, atuando muito no mundo de fundo, e aí em 2020 saí do escritório de advocacia, voltei para o lado do mercado, fui sócio da Vitro, que era uma corretora e gestora, que a gente vendeu para o BTG, e aí agora eu estou na Vortex, sou Chief Revenue Officer lá, foi Ah, saído, assim, nunca tinha ouvido falar desse nome, inclusive, mas eu aprendi com você, não não é. sabia também, não. Eu saí do mundo de legal e compliance para ir para um lado um pouco mais front aí da história. A Vortex é uma empresa que faz administração fiduciária, uma série de serviços fiduciários e de controles para o mercado de capitais, e eu sou responsável lá por toda a parte de jornada do cliente, parte comercial, sales, onboarding. Então, é muito olhando ali o dia a dia dos clientes que trabalham com a gente, as fricções, etc., que demanda muito de conhecimento de risco, né? Dos processos para que a gente consiga facilitar eles na vida dos nossos clientes. Então, Não, tenho dois filhos, no casal de gêmeos, são isso, animais, lindos, lindos, lindo. 40 anos, e é isso. Estamos aí, puta, mais uma vez, muito agradecido, sempre gosto muito desses papos com o Hudson e com essas oportunidades que a gente tem de aula, Claro. de conversar, acho que o conhecimento aí que a gente tanto troca quanto compartilha para o mercado é um negócio muito importante, ainda mais no momento como o atual. Não, nem fala, nem fala. Não, aprendo muito com o Guilherme. Ah, antes aqui do papo, a gente estava fazendo um aquecimento aqui, já aprendi pra caramba, né? 2 horas de aquecimento. Ô, Guilherme, vamos começar aqui o seguinte: esse papo aqui vai rolar muito em torno da Lei da Liberdade Econômica e seus impactos em fundo, basicamente a nova resolução, né? E aí eu queria que você falasse o seguinte: o que representa a Lei de Liberdade Econômica no mundo de fundos? O que é o peru? Então, fundos é um negócio ali meio fora da lei, né? Fora da lei no sentido não ruim, não, tá? Ali meio à parte, né? E aí ele entrou. É, é. Entrou e aí mudou o quê? E aí, a partir daí, vamos embora. E entra no Código Civil, né? Acho que, puta, para quem está no mercado há muito tempo, essa é uma discussão que a gente tinha constantemente, né? Até a Lei de Liberdade Econômica, a gente tinha poucas situações na lei, né, em que se falava de fundo de investimento como condomínio. Então, seja 6385 ou leis anteriores de mercado de capitais, as menções a fundo eram muito esparsas, eventualmente falavam fundos constituídos como condomínios, né, como condomínio, mas sem explicar o que era a responsabilidade de quem, como que funcionava, se era um condomínio civil mesmo, mas embora só tivesse uma coisa que se chamasse condomínio, né? Então, eram menções muito esparsas, uma menção muito forte na lei fiscal, a lei tributária, falando do fundo constituído como condomínio vai ter sua carteira isenta, e do ponto de vista Constituído como condomínio, está escrito lá, né? Tem como o fundo. condomínio, Tá. exato. É o fundo de investimento como condomínio, que é, né, a parte complicada dessa história. E aí algumas outras menções da lei de mercado de capitais, e aí o resto tudo em instrução CVM. Né? A competência da CVM lá na minha empresa, ele sempre faz essas alterações, e aí toda conversa sobre fundo, pensando o que era estrutura, como ele funciona, qual a responsabilidade de cada um, inclusive do cotista, vinha através de instrução da CVM. Isso sempre trouxe para a gente, né, quando a gente pensa no termo segurança jurídica é um termo que pega alguns momentos, né? Ele olha para a norma, principalmente nesse mundo de fundo. A gente tem que olhar para a norma, a gente tem que olhar para a decisão da CVM aplicando a norma, a gente vai olhar para a Anbima, a gente vai olhar para conselhinho no mundo administrativo, e aí a gente vai olhar para o judiciário. O que realmente fecha o triângulo da segurança jurídica são as decisões judiciais, As decisões, as né? decisões Decisões. judiciais sobre tudo aquilo que a gente estava fazendo no mundo Tá. administrativo e no mundo Então, econômico. tem lá a lei, mas vamos ver como é que o judiciário vai. Interpreta a lei, Tá. interpreta a CVM, e é engraçado que, por uma outra ótica, já tinha um levantamento muito legal feito pelo Rubens Vidigal, que mostrava
decisões judiciais sobre fundos de investimento até 2018. Eles pegaram todas, basicamente eram umas 80 e poucas, isso tudo antes ainda da Lei de Liberdade Econômica, e em que, de 80 decisões, um pouco mais de 50% falavam da CVM e do Bacen, mas 48% delas o juiz nem reconhecia a existência da CVM. Simplesmente não fala. Não fala, Linha não fala da CVM. Mais de um terço dessas decisões, o juiz aplicou o Código de Defesa do Consumidor na relação entre investidor e fundo. Então, existia, e aí isso vai ter algumas razões. Uma razão disso é a condução errática do nosso judiciário, normalmente em temas mais especializados. Eu lembro quando eu estava na faculdade, já se falava, não, porque, poxa, precisa ter várias especiais de direito empresarial, o juiz normalmente não manja muito do societário. Pô, imagina de fundo, né? Então, de empresa já é difícil, mas então a gente tinha ali essa situação muito errática de decisões judiciais, né? Que onde o judiciário não dava segurança nenhuma para você conseguir realmente entender os parâmetros de responsabilidade de cada um. E aí eu lembro de Ambima, essas coisas, a gente sempre falava, porra, falta uma lei, né? Ter uma lei de fundos de investimento, será que isso seria bom ou seria ruim para a gente? Agora tem. Né? E agora a gente tem. E eu lembro que naquela época uma coisa que a gente falava era, putz, seria bom, porque tanto ia dar um pouco mais de tranquilidade para os participantes, quanto teoricamente um pouco mais de orientação para o judiciário. Mas, por um outro lado, né, a gente tinha a experiência da lei de fundo imobiliário e o quanto ela, por ser muito prescritiva, restringiu muito a atuação da CVM, e era uma lei muito específica. E aí você repara que sempre que tem fundo em lei é por causa de questão fiscal. Né? Tá. Então, a lei do verdade. vem para dar isenção do fundo imobiliário. A lei do PPE vem para dar isenção do PPE. Então, sempre tem esse cunho fiscal quando o fundo vinha na lei. Mas para esse lado mais operacional, de novo, né, a inexistência dessa lei dava uma dificultada no que seria a decisão judicial. E a gente se perguntava, pô, seria bom ter uma lei, mas, além da experiência da lei de fundo imobiliário, o que será que sai desse Congresso Nacional? Né? Existia alguma dificuldade, alguma dúvida sobre a capacidade legislativa do Congresso para falar sobre o fundo de investimento. Mais uma vez, pessoas que também não entendem, né? Não são obrigadas a entender. Alexandre Frota, Eduardo Bolsonaro, uma turma que rapaz, não, agora sabe que está vendo ali a Tiririca, há muito tempo ele dentro do fundo de investimento, falando sobre fazer a nossa lei. Então dava um pouco desse medo, uma segurança de que a CVM sabia o que estava fazendo nas instruções, mas o quanto que essas instruções iam realmente ter validade perante discussões judiciais, o que infelizmente não vinha acontecendo muito. E aí depois, né, quando a gente chega agora para o momento atual, a gente tem ali em 2019, 2018, 19, primeiro a edição da medida provisória, né, que se veio como MP da Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei que traz uma série de conceitos, vários que já existiam, vários que são aprofundamentos de conceitos anteriores com relação à liberdade econômica, com relação à atuação dos agentes privados e públicos. E a MP traz um capítulo sobre fundos de investimento. E esse capítulo sendo sugerido para entrar no Código Civil, né, que foi o que realmente aconteceu. O Código Civil, que é, poxa, não estamos falando de uma lei separada, estamos falando do Código Civil, que realmente está ali legislando e regulando todas as relações privadas, né? Então, quando vem o texto da medida provisória, ele é um texto interessante que traz alguns elementos. Fundo de investimento, que tinha aquela natureza jurídica de condomínio meio esquisita lá, mas, enfim, era o condomínio do prédio, que era o único condomínio que existia. Falando, fundo é um condomínio de natureza especial, cotista pode ter responsabilidade limitada, que era uma necessidade muito urgente da nossa indústria. O fato do fundo aqui no Brasil ser condomínio trazia como consequência lógica que o cotista tivesse responsabilidade ilimitada, ou seja, virou patrimônio e tem que aportar mais. Né? Então, que era uma coisa muito única, a gente não tinha. Isso é meio só Brasil, né? Só Brasil, por quê? Porque no resto do mundo, os fundos normalmente são sociedades que têm personalidade jurídica distinta, tem segregação patrimonial, então, e responsabilidade limitada do cotista. Então, a gente já era muito único de usar o condomínio de prédio, como sendo a natureza jurídica do fundo de investimento, e ele trazia também essa consequência da responsabilidade ilimitada, porque o condomínio tem esse tipo de natureza. E aí, quando a gente vem, então, para essa medida provisória, ela traz condomínio de natureza especial, responsabilidade limitada de cotista, e lembre que eram uns 3 ou 4 artigos, e puta, a CVM vai ter poder para regular esse negócio todo. Né? E aí eu lembro que ainda falava de solidariedade, não era obrigado a estabelecer solidariedade. Que eram realmente algumas situações que a gente precisava
ter esse conforto legal no mercado. Então, o texto inicial da medida provisória era um texto bom, né? Acho que uma coisa vai para o cenário que a gente estava, passar até aquilo no Código Civil seria bom, só que, como toda medida provisória, ela precisava ser convertida em lei. Nesse processo da conversão da medida provisória em lei, começou a entrar um monte de penduricário lá dentro, que vai, estou chamando aqui de penduricário, mas uma série de novas sugestões, que trouxeram algumas coisas na linha de esclarecimento, mas algumas outras figuras bastante estranhas e novas para o mundo de fundo de investimento, não só para o mundo de fundo de investimento, mas para o mundo do direito brasileiro, né? Opa! Porque a gente Diz passa aí, então. para o direito brasileiro, porque a gente está lá falando que o fundo é um condomínio de natureza especial, e aí agora com um parágrafo dizendo que nenhuma das regras de condomínio acima, né, que são as que estão vindo antes do fundo de investimento, se aplica para o fundo de investimento. Então, isso já faz com que o termo condomínio de natureza especial podia chamar qualquer outra coisa. Se nenhuma regra de condomínio se aplica, por que que eu continuo chamando de condomínio? E aí Boa. tem uma primeira digressão aqui, que é a digressão da lei fiscal, que a gente falou lá no começo. Porque existe uma lei fiscal de 1900 de Guaraná com rolha que fala que o fundo constituído como fundo de investimento, constituído como condomínio, vai ter sua carteira isenta. E nessa hora, e aí eu acho que, né, entram aqueles conceitos de path dependence, ao invés da gente olhar e falar, então vamos alterar a lei fiscal também e criar uma nova figura, uma sociedade de investimento que já estava previsto na legislação, companhia de investimento, formato de pessoa jurídica. Não, a gente tratou a lei fiscal como algo divino, isso, inalterável, e fomos para essa linha do condomínio de natureza especial, em que nada do que é condomínio se aplica, podia chamar cadeira, o cotista tem responsabilidade limitada, o que é uma coisa boa, mas aí a gente passa a lidar, como um fundo teoricamente pode ficar com patrimônio negativo, o que acontece no fundo com patrimônio negativo e cotista de responsabilidade limitada? Entra a figura da insolvência civil no Código Civil, né, no fundo de investimento, como sendo a ferramenta que a gente vai ter caso vire o PL e o cotista não seja obrigado a aportar mais. E essa insolvência civil é um regime de falência, entre aspas, que se aplica para pessoa física e para sociedades não empresárias. E a responsabilidade limitada, por outro lado, é um elemento muito clássico da sociedade empresária. Né? E aí, a gente, então, tem um condomínio com um jeitinho, com um pedacinho de coisa que é de sociedade, um pedacinho de elemento que é mais de pessoa física. E aí, eu acho que a provocação que eu sempre trago quando eu olho para esse conceito da segurança jurídica como um todo é, antes dessa figura nova que a gente criou de fundo de Esse investimento, ornitorrinco. esse pequeno ornitorrinco, a gente estava olhando já para um fundo de investimento que era o condomínio de prédio, que era uma figura que o juiz conhece. Se na figura que o juiz conhece, as decisões judiciais já eram aquela tragédia, imagina o que a gente vai ver de decisão judicial sobre essa nova estrutura de fundo de investimento, em que a gente inventou um novo ente. E que esse novo ente, condomínio de natureza especial, aí vem mais um novo acréscimo, né, que veio da conversão do MP para o projeto de lei, que fala o fundo de investimento responde por suas próprias obrigações e os prestadores de serviço só respondem em caso de dolo ou má-fé. Uma regra que foi colocada lá muito claramente, com a preocupação que a gente vinha enfrentando no mundo dos FIPS, das contingências das investidas que estavam voando no administrador e no gestor. Tá. Pô, o cara não tinha nada a ver e vinha uma penhora online na conta do administrador por causa de um processo trabalhista da investida. Então, a lei estava meio que tentando pensar nisso, mas no momento em que ela coloca que o fundo responde por suas próprias obrigações, conjugado com as outras questões da lei, o fundo ganhou de presente personalidade jurídica, que era uma coisa que o fundo não tinha antes, como Tá. condomínio. O condomínio não tem personalidade jurídica, que agora ele ganha personalidade jurídica, ele vira um ente por si só. Né? Não, se fosse uma empresa. Só que sem ser uma empresa, sem ter as vantagens efetivas da empresa, tanto do ponto de vista de precedente, quanto do ponto de vista de familiaridade pela sociedade. Por exemplo, só porque está agora, se estamos falando de americana, não tem RJ. Não tem RJ, tem insolvência civil, e assim, também porque não é uma atividade empresarial no fundo de É. investimento, por isso que talvez seria interessante se a gente tivesse pensado na sociedade de investimento, né? Que característica societária, mas finalidade de investimento, para não precisar ter empregados executivos, por exemplo. Mas a gente, então, causa esse primeiro grande, né, a grande revolução no direito civil brasileiro, onde a gente criou um novo a gente tem aí uma nova pessoa jurídica que a gente nunca ouviu falar, que chama fundo de investimento, mas que tem características que são muito únicas, né?
Tudo isso muito pautado, na minha opinião, nessa dependência de trajetória de a gente não pode deixar de usar o nome condomínio, Por conta daquelas porque coisas que por estão lá conta da da lei isenção da fiscal, carteira. como se a lei fiscal, de novo, não pudesse ter sido alterada também, né? E aí tinha uma coisa de rapidez ali também, né? Então, como eu queria aprovar rápido, parar para sentar, discutir sociedade de investimento, não ia dar tempo. Então, nesse processo de conversão, apareceram todas essas novas coisas, e aí vem um pouco do custo Brasil, né? Em que sentido? O contencioso brasileiro demora muito para cristalizar. Tá. Até a gente começar a ter problema num fundo que vai virar processo CVM, que depois vai para o judiciário, é década. A gente viu isso em FIP. A gente começou a montar a FIP em 2003 e a casa começou a cair mesmo do ponto de vista de decisões judiciais em 2014. 10 anos mesmo. 10 anos Olha. demora. Porque tudo aqui é demorado, porque, enfim, é a experiência do país subdesenvolvido do qual nós fazemos parte. Então, acho que isso ainda traz esse elemento que é a gente só vai saber realmente como é que o judiciário vai tratar esse negócio daqui a 10 anos. Então, a gente vai ficar montando agora esses fundos em cima de algumas opiniões jurídicas e riscos que ainda são muito teóricos, que a gente ainda vai ter que discutir como Tá, eles é vão aí que o acontecer. ornitorrinco pega. E aí, o monitoring pega. Foi nesse modelo que a gente tomou um monte de decisão errada com o FIP lá atrás, achando que o risco estava aqui quando ele estava lá, e que agora eu acho que a gente começa a correr um pouco desse risco novamente. Óbvio que aqui eu estou falando muito da estrutura do fundo como PJ, né? Não como PJ, mas como entidade. E aí a gente tem uma mudança conceitual dessa estrutura que pode, de novo, trazer para a gente uma série de decisões judiciais que, tipo, o que Não. que será que pode acontecer em relação a isso? E aí eu acho que tem uma outra vertente que vem ainda na Lei de Liberdade Econômica, que é ela trazer, então, também trouxe a questão da solidariedade, né, que a gente já tinha falado, mas ela trazer a possibilidade de constituição de classe Ah, como então, patrimônio segregado. beleza. Então, porque depois a Porque, gente já puxa o fio para é, falar porque da aí a gente vai para uma resolução. outra linha que a gente também olhar um pouco na ótica do investidor, né? Porque na ótica do investidor, o fundo de investimento como condomínio já era uma coisa meio estranha, né? Ah, Mas você falava, puta, é um condomínio parecido com o do seu prédio, igual falava com o juiz, não. né? Então, tinha alguma familiaridade. Agora, também para o investidor isso acaba ficando muito mais confuso, o que é o fundo de investimento, se é uma empresa, que comunhão de recursos é essa, e com essa questão adicional, que entrou na discussão como sendo uma estrutura de país desenvolvido, que é a possibilidade de constituição de classes com patrimônios segregados, ah, com uma percepção de que não só isso ajudaria a nossa indústria a se desenvolver, como traria eficiência para a nossa indústria. Vai trazer o investidor estrangeiro também, sempre uma coisa. Ah, vamos Sim, trazer o gringo que agora está mais que está parecido. mais parecido, etc. Só que um grande ponto, pelo menos na minha percepção, é portfólio, né, patrimônio segregado, classe com patrimônio segregado, é a estrutura típica de paraíso fiscal e de hedge funds, não de país Tá. desenvolvido. Ou seja, esses fundos que a gente vê, um fundo de varejo americano, Não não tem. funciona desse jeito. Não funciona. Se a gente fosse olhar para a perspectiva da legislação em que a gente está pensando no varejo, que é quem a gente tem que pensar quando a gente legisla, a gente trouxe uma estrutura que normalmente no resto do mundo não é aplicável para o varejo, ela é aplicável para o mundo desses fundos muito alternativos. Tá. E aí acho que é onde a gente começa a ter uma complicação adicional, inclusive no judiciário, que é essa história de, e eu lembro que foi um dos primeiros termos que eu aprendi, porque quando eu entrei no mercado lá em 2004, eu trabalhava numa empresa de wealth que tinha uma empresa chamada Segregated Portfolio Company, que era um tipo de empresa em Cayman que funcionava exatamente desse jeito, só que ao invés de você constituir classe, você constitui portfólios, tem segregação Tá. entre um e outro, ou Ou seja, seja, o portfólio é uma classe, né? cada portfólio é como se fosse um fundo. O portfólio é uma classe, a classe é um fundo, né? Porque Tá. como eles têm patrimônio segregado, cada um deles tipo, funciona sozinho e um não contamina o outro. E existiu uma preocupação muito grande na época do risco, e é bonito esse nome, da cross-class liability, Bonito mesmo, né? Próximo. contaminação entre classes. Eu sou investidor de uma classe só, mas tem uma outra classe lá do outro lado que é totalmente alavancada, que de repente vira o patrimônio, o credor vem atrás, não tem recurso naquela classe, será que ele pode vir atrás do recurso da minha classe? Porque é o mesmo fundo, né? E isso era a discussão que a gente tinha lá atrás, na SPC de Cayman, por exemplo, com relação à contaminação entre os portfólios. E o investidor internacional, na época, eu Só fazer lembro, uma brincadeira, que você passar numa piscina com 10 raias, né? Quando você diz assim, não, deu um problema na raia 4, não tem, né? Alguém se machucou, não, o sangue não pode não passar pode ir para para lá. cá. Mas aí sim, imagina que a estrutura presume que a raia é uma parede. É.
entendeu? E não que é só em cima, porque a água é comum nas Isso. raias, né? Aqui não, aqui eu tenho uma parede entre cada raia, então eu tenho 10 piscininhas. Eu não tenho uma piscina com 10 raias. Eu acho que é um pouco disso que a legislação trouxe, que é um fundo hoje, vai, um pouco dessa proposta. Eu vou montar um fundo com 10 classes segregadas, multimercado, ao invés de eu montar 10 fundos multimercados. Hoje eu tenho que montar 10 fundos multimercado. A norma está me trazendo a possibilidade agora, né, tanto a lei quanto depois a resolução da CVM, de montar um fundo multimercado com 10 classes. Só que cada uma dessas classes funciona como um fundo. Ela precisa ter DF própria, CNPJ, contabilidade própria, segregação patrimonial É que tem que estrita. criar o. Até pegando já passando para a resolução, você tem que ter o fundo, mesmo que seja uma única classe, tem que ter um fundo, mesmo que seja. Mesmo com uma classe só, que é um pouco da escolha que eu particularmente não gostei tanto, que é a classe, né, a resolução CVM vem dessa forma, com a classe como sendo, por definição, o que todo fundo vai montar. Então, eu tenho o fundo de classe única. Eu não tenho um fundo sem classe. Eu sempre tenho uma classe. O Tá, fundo meio que não virou nada. O que vale agora é a tal da classe, né? tá. O que antes a gente chamava de fundo, a gente hoje chama de classe, e o fundo agora é uma membraninha em volta, Uma né? casca, né? Que não serve para muita coisa, mas que também tem que ter sua própria DF. E aí, nessa comparação que eu faço com o SPC, lá na época, eu lembro da gente mostrar para investidor gringo, né, a Segregated Portfolio Company, porque tem a lei de Cayman, que fala que os ativos não se comunicam. Tudo que todo investidor falava na época é legal. O que o judiciário falou? Deixa eu ver uma decisão judicial falando que realmente essa Nossa, segregação acontece. Em Cayman, né? Tivemos essa decisão depois em Delaware e a decisão ali vinha numa linha. Olha, você tem que evitar qualquer tipo de contaminação entre os portfólios. Usar conta sapo, em que numa mesma conta eu estou pagando a conta de um monte de portfólio, pagar a conta errada, tem um portfólio A, mas eu pago a conta do portfólio B, tudo isso causa contaminação entre as classes, e aí essa segregação que está na legislação deixa de valer. Estamos falando de decisão de Delaware sobre um fundo em Cayman, mas quando a gente traz para o Brasil, e aí traz um pouco do que é o histórico, não só de decisão de fundo de investimento, mas o histórico de decisões de desconsideração de personalidade jurídica. O quanto é fácil aqui no Brasil se atacar o bem do sócio de uma empresa quando a empresa tem alguma dívida. Esse elemento de desconsideração de personalidade jurídica de sociedade normalmente traz como principal causa a confusão patrimonial. Pô, você misturou teus ativos, o ativo do sócio com o ativo da empresa. E, muito facilmente, o judiciário desconsidera a personalidade jurídica e vai atacar o bem do sócio, e aí a gente volta para a provocação. Está lá o judiciário, daqui a 10 anos, com um condomínio de natureza especial, com esse monte de elementos que ele nunca viu, uma dívida de uma classe, e ele fala, essa classe não tem dinheiro, mas no Bacenjude ele está vendo um monte de outras classes que pertencem ao mesmo fundo, e o que, que me garante que ele não vai querer fazer agora a desconsideração de personalidade jurídica horizontal? Então, eu vou pegar nessa outra classe. E, se a gente for partir de uma premissa racional, técnica, etc., o judiciário pararia para olhar, então, essas classes estão realmente segregadas? O que, que vai ser a demonstração de que elas estavam segregadas? Qual é a demonstração que elas não se contaminaram? isso aqui é Né? um bom negócio. É Acho que uma deveria ter- discussão guardar que... todas as evidências. Exato. Tanto que, e aí, por isso, quando a gente compara um fundo com 10 classes versus 10 fundos com uma classe, a principal diferença aqui é que num fundo com 10 classes, eu vou ter que fazer tudo que eu faria nos 10 fundos e, além disso, ter um controle ferrenho E que uma classe não, comprovado. e comprovado de que uma classe não contamina a outra. Então, eu, Guilherme, não consigo ver nenhuma eficiência no uso de classe. Eu consigo ver uso para ela em uma situação específica, que é a situação do side pocket, que a própria norma já trouxe na resolução 75, e é o cenário em que, poxa, poderia estar acontecendo agora com fundos que tivessem grande exposição em americanas, por exemplo. Tá. Né? Eu tenho lá um fundo de investimento, um monte de ativo, e alguns desses ativos ficam ilíquidos. Americanas, por exemplo, putz, marcou para cacete para baixo o preço, tem um monte de coisa para acontecer. Então, o preço que está sendo refletido na carteira não é o preço que eu posso chamar de justo. E eu não vou dar rate-off desse negócio agora. E é Tá. um fundo aberto. Eu posso começar a tomar resgate. Se eu começar a tomar resgate, os que saírem primeiro, já que a Americanas ficou em líquido, vão levar muito mais o que está líquido do que quem ficar. Sim. Então, uma estrutura que é comum em hedge funds lá fora, e que a gente vai poder começar a fazer, num cenário de liquidez de ativo, desde que previsto no regulamento, eu vou cindir Americanas da classe, vai virar uma classe segregada,
e essa classe segregada com os mesmos cotistas da classe Na original, proporção, tá bom? fechada para resgate. Tá. Então, eu isolo o que é ilíquido, para que ele não contamine a parte líquida, todo mundo continue podendo resgatar e aplicar na parte que está líquida, e aquele pedacinho que apodreceu, eu vou tomar todas as medidas para tentar fazer isso voltar a ter valor, então liberar esse dinheiro de novo para o investidor. Então, essa estrutura de uso da classe para side pocket é sensacional para o nosso mercado, para discussões de liquidez. Mas eu não, de novo, consigo ver Eficiência, né? eficiência, porque se eu tenho que fazer a mesma coisa que eu tenho que fazer num fundo, né, em uma classe, eu tenho que realmente tratar ela como um fundo do ponto de vista de prestador de serviço, administrador, gestor, olhar para ela de uma forma totalmente segregada e ela tem que ter um regulamento, um anexo próprio, ela vai ter taxa de CDM própria, ela vai ter taxa de prestador de serviço próprio, eu não sei onde está a Ah, eficiência. porque a classe vai ter que ter tudo, né? Tudo, Ela vai vai ter ter que ter tudo, tudo, ela vai ter tudo. que ter tudo. Então, assim, vai, no limite, será que é porque uma coisa característica é, em fundo com 10 classes, as 10 classes têm que ter o mesmo prestador de serviço essencial. Será que, então, como eu estou negociando 10 classes, vai ficar mais barato? Não, 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 porque se eu estiver negociando 10 fundos, eu vou ter o mesmo leverage comercial, Tá. né? Então, é muito difícil entender qual é a eficiência que o uso de diferentes classes trazem em condições normais de temperatura e pressão em que eu quero montar 5 fundos. Então, Tá. de novo, puta, olha para a side pocket, muito legal, mas olhar para essa estrutura que é a que a gente vai lidar, em que agora todo fundo tem uma classe, mesmo que ele só tenha uma classe, eu acho que a gente complicou um pouco uma história e trouxe um risco adicional para uma estrutura que já estava complicada, que é essa nova entidade jurídica que é o fundo de investimento, que Tá. além de ter uma discussão sobre o fundo em si, potencial no judiciário, e que diabos é essa estrutura, eu também vou ter uma discussão de contaminação potencial entre classes. E tenho certeza, vai ser como a gente vive hoje. As decisões da CVM vão ser fantásticas, as decisões do Conselho vão ser fantásticas. Na hora que chegar no judiciário, ou muita coisa muda no judiciário brasileiro, ou nada X. disso vai ter valido a pena, né? Eu sempre converso com alguns amigos quando a gente fala de escrever livros sobre fundos, né? E tem É. poucos. Acho que o principal livro que a gente tinha que escrever era Manual para o Judiciário, Ah, responsabilidade dos prestadores de serviços de fundos de investimento, ó, como é que funciona, o que isso significa, tal, para realmente tentar dar um pouco mais de segurança nesse negócio, porque isso também não é responsabilidade da CVM, né? Então, tem essa primeira grande mudança estrutural no mundo de fundos, conceitual, que óbvio que eu, como advogado, vou acabar dando um valor enorme para ela, mas que é, assim, é curioso a gente ver o nascimento de um novo ente no direito brasileiro, entendeu? Com tá. essas Entendi. características muito específicas do fundo. Meio pessoa jurídica, meio pessoa E aí, física. putz, e aí a própria discussão de personalidade jurídica. É uma discussão que você vai ter gente, advogado, que vai olhar, não, mas calma, personalidade jurídica só tem quem está numa lista específica do Código Civil. O fundo não tem aqui, não. Mas, do ponto de vista interpretativo, pelo menos para mim e para alguns dos advogados, está muito claro que significa personalidade jurídica. O que isso significa? Porque hoje, quando eu invisto num fundo que é um condomínio que não tem personalidade jurídica, o fundo em si não me oferece risco nenhum. O que me oferece risco são os ativos. Mas eu não tenho um risco da estrutura do fundo, o CNPJ do fundo, como estrutura intermediária, ser um risco adicional para mim. Tá. Alguma coisa do tipo assim, o administrador cometeu uma fraude, não sei o quê, eu poderia. Usou uma outra conta, abriu uma conta que ninguém sabia, e aí, não, sabe, acho que alguma coisa que possa ter acontecido no fundo que tenha a ver com a casca do fundo e não com os ativos dele, que tenha sido, obviamente, algum erro de Tá. prestador de serviço, mas que a casca me traz um risco adicional. A gente hoje não tem isso, porque a casca não é nada. A gente passa a lidar com isso, porque a casca do fundo agora vai ter um mecanismo de funcionamento totalmente E diferente do independe que de que vive classe que ali. você está, inclusive, né? Classe Exato. do fundo. Principalmente se você não estiver na classe certa, que a classe É. não está tendo problema. E aí, né, acho que olhando principalmente na perspectiva do investidor, uma coisa que sempre uma coisa que me pegou muito aqui é o quanto a gente complicou a vida dele. É bem bittersweet aqui, porque de um lado tem muita flexibilidade na norma nova. E realmente, no contexto abstrato e filosófico da lei de liberdade econômica, até o movimento que a CVM vinha fazendo, é muito legal, porque do ponto de vista de ativos, assim como foi da 409 para a 551, agora a gente tem uma mudança em que sofisticou-se ainda mais o tipo de ativo que o fundo de varejo pode comprar, que o fundo para qualificado pode comprar.
Então, tem uma vantagem muito legal, tem novidade muito grande, tem muita coisa nova que dá para Até para comprar. varejo, né? Até para varejo. Varejo. Varejo agora, um fundo que pode comprar 100% no exterior, óbvio que com mais limitações, mas pode ter exposição a 100%. A gente passa a não ter mais exposição em limite de fundo, né? Tá. Limite de exposição em fundo. Então, eu posso ali estar com o meu fundo multimercado, que uma hora está com 70% em ativo, 30% em fundo, mas por alguma movimentação eu vou para 90% em fundo, 10% em ativo, tanto do ponto de vista de modalidade de ativo quanto limite para emissor. Então, tem muita coisa ali muito legal que trouxe muita flexibilidade do ponto de vista de política de investimento. Tá. Pensando na Ou seja, ótica, os produtos vão ficar melhores. ficam melhores, ficam com mais opção de ativo, eu posso comprar até crédito de carbono e tal. Só que tem todo esse lado, mas tem um outro lado que é o quanto o investidor, principalmente o de varejo, que hoje já lida com um documento, que é o regulamento de um fundo de hoje, que é um documento muito árido, é um Ninguém. documento que não é escrito para ele, ele é É, escrito para a CVM, para o administrador e para o gestor e para os advogados, é mas mais um espaço proteger, é mais um hedge, é uma mais um proteção. hedge, não tem ninguém tentando realmente explicar para o É, investidor o que está acontecendo ali. O que a gente está tentando fazer é só que, ó, não, aqui cheio de polissílaba, um monte de língua que ninguém, um monte de palavra muito mais difícil de entender. Definitivamente o papo que não é para lei, num regulamento, de um fundo. Esse regulamento agora vira o regulamento do fundo com um anexo de uma classe. E que pode ter, e aí isso também é uma outra vantagem, um outro apêndice que é o apêndice da subclasse. Subclasse é muito explica as legal, questões de é vantagem. muito bom. Agora, só primeiro olhando Ah, nessa perspectiva do não, para o investidor, investidor fica mais. imagina o documento, o regulamento do fundo, e aí o fundo tem uma assembleia do fundo, a classe tem uma outra assembleia. A Assembleia do Fundo vai deliberar Eu assim. não sei, eu não consigo entender também. Porque a norma traz algumas possibilidades ali de despesas comuns do fundo. Sim, mas aí não pode criar tal. Exato, aí começa a contaminar, não quero ter despesa nenhuma no fundo. A única coisa que eu quero ter no nível do fundo ali, no máximo, é a DF falando, olha, não contaminou. Ah, Né? E aí, só que o que acontece? Existe uma suposição de que vai ter fluxo de caixa no fundo para pagar algumas taxas, essas coisas. Então, tem a Assembleia do Fundo, tem a Assembleia Especial da Classe, é, eventualmente o fundo vai precisar pagar um auditor, porque se ele vai ter uma DF, vai ter, então ele vai ter uma despesa vai ter a já. despesa do De onde auditor. virá esse dinheiro? Das Aí, classes? direto para a demonstração de resultado do fluxo de caixa, vai único. Entendeu? Então, toda a discussão do que vai ser essa conta de passagem do fundo, o rateio, ela é muito complicada. E aí, acho que eu, como investidor, mimetizando aqui, investidor leigo olhando, o que vai ter esse novo kit de documentação, a gente no mercado vai ter que tomar um banho de loja de palavras simples, Ih, porque antes mercado era, financeiro com palavras pô, simples? antes a gente estava com um documento simples, cheio de palavras complicadas. Agora a gente tem um documento cuja estrutura é complicada. Se eu quiser complicar o conteúdo dela também, assim, óbvio que eu não acho que vai fazer mal para a indústria, vamos perder investidor, mas a gente certamente não está ajudando. Né? Acho que a gente tem que ser mais para investidor, a gente tem que se fazer mais claro. Pô, com E a certeza. própria estrutura agora começa a atrapalhar um pouco isso. Então, tem esse lado mais negativo para o investidor, acho que tem uma outra mudança, mas que não dá para dizer que é necessariamente negativa, que é a exclusão completa da solidariedade de administradores e gestores Isso. cotistas, Agora né? são prestadores essenciais. Prestadores essenciais. Então, hoje, cada um responde pelo seu. A solidariedade perante cotista, entre administrador e gestor, sempre serviu muito para ter um bolso fundo, né? Como administrador dessa instituição financeira, a TVM estava tranquila que se o gestor não tiver dinheiro para indenizar, mesmo que a culpa seja dele, o administrador vai ter e depois ele se vira com o gestor. Agora, essa segurança do desfoque que a gente tem do administrador passa a não existir mais, mas também reequilibra um pouco mais o jogo entre eles. E aí acho que são dois temas para a gente pegar, né? Tanto falar só mais um pouquinho da subclasse, e aí depois dessa nova Tá. relação administrador e gestor. Ainda aqui, né, perspectiva do cotista, não tem mais solidariedade, teoricamente é um pouco ruim, tenho menos acesso ao recurso, mas tenho, de um outro lado, agora também do lado positivo, a possibilidade da subclasse. O que é a subclasse? A subclasse é o que hoje, no mundo de fundo, é classe. Por quê? Eu tenho o mesmo ativo, mas eu tenho variação de passivo. Então, a Então, gente faz isso muito com FIC, né? FDIC. Pensa no FDIC. O FDIC acho que é um bom exemplo, o FDIC é antigo, né? Tá. Antes da Lei de Liberdade Econômica. Ele é um FDIC que tem subordinação entre as cotas, mas é o mesmo ativo. Então, é o mesmo patrimônio, só que eu vou atribuir o valor desse patrimônio de forma diferente às classes. O que a subclasse traz é essa possibilidade, só que para todos os tipos de fundo, não necessariamente da subordinação, né? Mas como que ela funciona?
Em uma classe, eu posso estabelecer subclasses, e essas subclasses elas podem variar público-alvo, taxa e condição de liquidez. Taxa chama direito econômico nesse momento da norma. Para o varejo, a variação de subclasse é só público-alvo, taxas e liquidez, ou seja, direito econômico está limitado à taxa. Então, eu vou poder fazer, aí aqui tem muita solução boa para o mercado, eu não preciso mais de estrutura master feeder. Tudo que é master feeder hoje vai ter Tá, subclasse. certo. Feeder espelho, porque como eu posso colocar público-alvo, eu posso falar, essa subclasse é só para a plataforma tal, essa é só para a plataforma tal, essa é só para a plataforma tal. Tá, Então, ao invés de eu precisar fazer aqueles feeder espelhos que a gente tem hoje, a subclasse funciona para tudo isso numa estrutura muito mais barata. Por isso que quem traz eficiência é a subclasse, certo. não a Ok, classe. agora entendi o teu ponto. O mesmo Entendi o teu ativo, ponto. diferença de passivo, tanto do ponto de vista público-alvo, quanto de taxa, quanto de liquidez. Aí eu posso, por exemplo, falar, pô, eu tenho aqui uma subclasse que é só para fundos investidores. Essa subclasse só entra outros fundos. Qual que é a vantagem da subclasse? O rebate já está descontado. Tá. Não preciso ficar fazendo reversão de rebate mais. Óbvio que eu ainda tenho um mecanismo na norma, só que aí entra uma discussão interessante que é a norma acabou. A É, o gente rebate ficou meio esquisito. Eu não entendi ficou, nada ficou daquele negócio esquisito, até ficou agora. esquisito. Uma das coisas, já dava para a gente fazer isso, né? A tal classe institucional com rebate descontado, via master feeder. Só que por que ninguém fazia? Porque abria a negociação do rebate, que era um Tá. incômodo, né? Isso não é mais um incômodo. A norma, sobre todos os aspectos, mandou abrir todas as negociações de rebate, tanto a de alocador quanto a de distribuidor, que agora tem a tal da taxa máxima de distribuição, Isso. né? Fazendo parte ali da taxa total do fundo. Então, com a subclasse, assim, já que está aberto o assunto, então eu posso já fazer uma subclasse descontada, porque todo mundo sabe quanto eu estou pagando de rebate. Então, eu já faço uma descontada e eu tiro todo esse problema operacional de reversão, Tá. porque ele foi muito facilitado, mas ele continua sendo um trampo, tanto do ponto de vista de controle da reversão, quanto do ponto de vista de provisionamento, porque o fundo investidor normalmente não provisiona o que ele dá para receber. E aí, um fundo investidor que tem variação de cotista, você pode ter a tal da transferência de riqueza. Então, a subclasse, ela ajuda a resolver o drama dos rebates entre fundos de uma forma assim, onde o drama, mas tem dinheiro na mesa? Não tem mais. Vai embora. Porque eu consigo fazer essa variação via subclasse. Então, a subclasse me permite fazer essas variações de taxas, que resolvem o problema do rebate, me permite variar público-alvo, me permite variar a condição de liquidez. E aí começa a ter uma. Quando você vai para a classe restrita, que é a classe do fundo qualificado e profissional, e aí vale que o qualificado está nesse meio, a variação de direito econômico se amplia. Ela não é mais só em taxa. Quando eu tenho essa ampliação de direito econômico, eu começo a conseguir poder fazer algo muito parecido com o que é a subordinação. Porque Explica aí. eu posso falar, olha, sobre esse mesmo ativo, a subclasse B tem preferência de resultado de amortização. Então, enquanto eu não amortizar todo o principal da subclasse B, a subclasse A não recebe nada. Tá. É, fica bem parecido com a subordinada, né? E com estrutura de private equity, isso é muito bom para private equity, isso é muito bom para estruturas de wealth também, que você consegue fazer muita coisa que hoje a gente faz com doação, com reserva de recursos, a gente consegue fazer em variação de subclasse. A gente tem, até porque existe a possibilidade de variação de direito político também, então essa classe, subclasse vota em algumas coisas, essa vota em outras. Então, a subclasse é o grande ganho. Ela desenvolve a nossa indústria e traz um monte de eficiência, porque eu consigo fazer todas essas variações que antes eu fazia via estrutura master feeder e com estruturas mais complexas, eu consigo fazer tudo isso agora numa classe só dentro dessa subclasse. Tá. E acho que aqui tem um caminhão de mudança possível e de ideia possível, até mesmo como a gente estava falando, poxa, se eu vou fazer um FDIC cujos ativos são negociados, eu quero fazer um FDIC de CRI, de CRA, de debênture, eu não vou fazer um FDIC, eu vou fazer um multimercado, porque agora eu vou conseguir subordinar esse multimercado, de uma forma, e com muito menos amarra do que a norma do FDIC me traz, Sim, né? estou pensando aqui. Óbvio que, por um lado, vai, o FDIC vai ter uma estrutura mais garantida e tal, mas, puxa, se é um ativo que cabe no multimercado, Ah, ativo tem liquidez. para qualificado, de repente vai fazer, óbvio que fechado, mas vai fazer sentido eu fazer esse negócio. Então, tem aí de novo, nesse mundo da subclasse, para mim é onde está o grande caminho para a gente fazer muita coisa nova. O grande caminho da É, você eficiência. está falando é simples. Se eu for criar um fundo de classe única, eu posso ter todos os benefícios da subclasse e nenhum passivo. Exatamente. Então, assim, quando eu estava, quando saiu a primeira o edital de audiência pública, né?
a Undima começou a marcar reunião, eu estava na BIT na época, eu participei de algumas das reuniões do grupo de trabalho dos comentários da Undima, e a primeira pergunta que eu fiz na reunião, lá na época de pandemia, era, gente, quem é que vai montar fundo com mais de uma classe? E o que que o pessoal falou? Todo mundo ficou bastante quieto. Eu acho que ainda tem gente que está afim, querendo dar uso para o negócio, mas eu acho que ainda temos que passar ali da página 2 do raciocínio para entender um pouco tudo Porque isso. o que você está me falando, pegando aquele papo lá do judiciário, demora 10 anos, não sei o quê, eu, conservadoramente, olhando, vou ter ganho de eficiência? Não. Vou ter ganho de custo? Provavelmente não, se não tem eficiência, mas não tem custo também. Para que que eu vou? Eu boto classe Por única, que que eu vou arrumar esse problema para mim, né? boto subclasse, É parece isso. que você... E me beneficio da possibilidade de ter classe com patrimônio segregado, como? Prevendo side pocket, prevendo que eu posso cindir e tal. Então, usar a classe com patrimônio segregado como uma ferramenta, não como um modelo dos fundos de investimento brasileiros, que foi o que acabou acontecendo, né? E Tá. assim, acho que, óbvio, é um teste, né? A CVM aqui, eu acho que há muito pouco, mesmo nesse lado mais crítico que eu tenho, eu acho que ela é muito pouco responsável por isso, porque tudo isso foi um processo legislativo que aconteceu no Congresso, né? E que a Mas isso é uma maluquice também, né, cara? Porque, assim, o cara não é obrigado a entender o fundo, né? Sim. Mas era melhor pedir para a CVM, não, faz o projeto, me manda É, aqui, eu vou entender. tem aí nos corredores da política que a CVM foi muito pouco escutada, inclusive, nesse processo, né? É uma Então, maluquice. e aí ela ó, lida com a lei como se fosse uma manifestação de vontade da sociedade, tem que regular esse negócio aqui, vamos embora. Então, acho Não, que mas aí tudo bem, mas a ponto de repente, vamos regular e colocar instrumentos, algumas coisas na lei de um assunto que eu não entendo, né? De repente eu vou dizer, não, a nova lei aí para cirurgião que o bisturi tem que ter não sei quantas é isso. É. sei lá, mas você do Por isso que a conselho. gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vota para o É, legislativo, né? nossa, E que é quem fala, nem normalmente a fala. gente tem que tomar menos, né? Porque é quem está escrevendo a norma, quem está escrevendo essa legislação toda. Então, óbvio, acho que dá para dizer que o saldo é positivo. Isso é que eu queria dizer. Olhando para o todo, né? O O saldo é que é positivo. positivo? Ele é positivo para a indústria, ele é positivo conceitualmente, ele é positivo na prática, mas a gente não pode deixar de olhar para os problemas que podem surgir em decorrência desse passo que a gente deu. Acho que se a gente, como indústria, conseguir agir com cautela com essa história das classes, aquele problema potencial no judiciário lá na frente, pelo menos ele não vai ter o tal do cross-class liability. Vamos lidar só com as outras questões atinentes a essa nova estrutura de fundo. Então, acho que se a gente conseguir se pautar bem no uso da história da constituição das classes, a gente vai conseguir que isso seja realmente um caminho positivo para o nosso mercado. E aí, no meu sonho, né, isso que eu É, estou pensando, a gente chega no momento mais para frente em que a CVM vê e fala, putz, a galera está usando mais a classe para side pocket mesmo, e não como sendo né, uma grande ferramenta. E aí talvez mudar um pouco a ótica da legislação e passar a constituir classe seja uma opção e não uma obrigação. Porque hoje, tá. e a gente até fez esse pedido na audiência pública, que é, CVM, se eu fizer um regulamento de fundo de classe única, deixa eu chamar ele de fundo e fazer um regulamento sem anexo e tal. Não. Então, mesmo com classe única, é regulamento com anexo. Então, talvez a gente consiga mudar isso de acordo com a experiência legislativa que a gente vai ter botando tudo isso em prática. Tudo isso entra em prática nos próximos 2 anos, né? A gente tem uma vigência faseada da norma, uma Agora em vigência abril, em tudo a abril, partir de abril, quando que for constituído já tem que seguir as normas, né? mas as normas de concentração, por exemplo, ele não faz classe ainda. Classe a gente só vai poder fazer em Mesmo 2024, novo. mesmo novo. Hum. Então, os pedaços mais complicados da Verdade. norma eles vão para mais para frente, entendeu? Tá. Até para dar tempo da gente se estruturar com o sistema, essas Porque coisas. até onde eu vi, não tem sistema também, né? Para fazer. Eu adorei quando eu ouvi isso pela primeira vez na minha vida, que a limitação de sistema é uma fonte de direito no mercado brasileiro, porque a gente aprende na faculdade que as fontes do direito são lei, doutrina, jurisprudência, usos e costumes, né? É isso que forma a lei. No mercado financeiro, limitação do sistema faz parte Faz disso também. parte, não, faz Então, parte. O a sistema lei não atende. deixa, a norma trabalha porque o sistema não faz, acabou, ninguém mais faz. Então, tem uma adaptação, sim, relevante do sistema para fazer. Acho que a mais relevante vai ser trazer o elemento da subclasse para o mundo líquido, mas a gente tem esse histórico, a gente tem esse histórico no FDIC, a gente tem esse histórico no FIP, inclusive, então não deveria ser tão difícil, mas vai demandar um esforço e aí por isso a gente tem esse prazo longo para se adaptar.
E aí a gente começa a ter, já a partir de abril, um pouco dessa flexibilidade na política de investimento e também, a partir de abril, a mudança da relação entre administrador e gestor. Eu acho que Falam. é, talvez, até pelo tempo aqui, ser o nosso o ponto final para a gente Infelizmente, a gente debruçar um tem aqui, pouquinho. vocês sabem, É tem justo. limitação de tempo. Mas isso eu acho relevante. Eu falo pouco, né? Não, Então você vamos fala lá. bem. Administrador e gestor, né? A gente vinha, e até por aquela questão da natureza jurídica do condomínio, e uma visão específica que a CVM tinha, a gente vinha de um cenário em que o fundo de investimento era constituído pelo administrador sozinho, como representante legal do condomínio, e aí ele contratava o gestor. Só disso acontecer, do ponto de vista do direito civil, isso já trazia para o administrador responsabilidades sobre o contratante, que a gente sempre tem, né? Que é Sim. aquela a parte Harry Potter do direito civil, que é a cupim eligendo, a cupim vigilando, a turma fala uns termos em latim bonito lá, parece que está com uma varinha na mão. Mas que é uma responsabilidade que você tem sobre quem você contratou. Então, o direito civil já traía isso naturalmente, a CDM vinha e reforçava muito isso, falando, olha, o administrador que constitui o fundo, contrata o gestor e tem uma série de deveres de supervisão. E era uma supervisão sobre o contratado, sobre alguém. Supervisiona o gestor, óbvio, no universo do fundo, mas olhando para o gestor como um todo. E agora a gente passa para um novo mundo, e que é muito interessante, e que não precisava ter passado pela Lei de Liberdade Econômica para isso. Então, é uma tese forte que eu tenho aqui, no sentido de um condomínio civil, ele, né, olhando para o lado civil da história, ele pode ter mais de um representante legal. E mesmo no fundo de investimento, a gente já tinha isso, para a Liberdade Econômica 175. O gestor já era representante legal do fundo na hora de assinar deal, na hora de comparecer em assembleia. Então, a gente já É tinha, na verdade. própria previsão do CVM, que o fundo tinha mais de um representante legal. Só que para a Constituição, era só o administrador que tinha essa capacidade. O que muda agora? Agora, administrador e gestor constituem o fundo juntos. Eles se chamam agora de prestadores de serviços essenciais. Faz muito mais sentido para a realidade prática. E quando eles constituem esse fundo juntos, o que eles fazem é uma parceria. É um acordo operacional de dois iguais, e não mais um contratado e um contratante. Então, a possibilidade de se estabelecer via acordo, óbvio que eu vou ter que fazer a diligência um no outro, né? Eu vou fazer parcerias com quem eu vou ser cobrado por isso, mas eu não tenho mais a necessidade que vem da contratação de um do outro de supervisão de alguém. Então, administrador e gestor constituem o fundo juntos e cada um tem a sua obrigação e a sua atividade e, inclusive, do ponto de vista de supervisão e fiscalização, não é mais uma obrigação de supervisionar ou fiscalizar alguém. O administrador não tem que mais fiscalizar alguém, o gestor. O administrador agora supervisiona, verifica, fiscaliza alguma coisa do fundo. E Tá. essa transição do alguém para algo, ela é importantíssima, porque ela tira todo aquele lado cinza do dever de diligência, até onde vai, será que eu tinha que ter visto ou não tinha que ter visto, e vai para o administrador tem que ver enquadramento, tem que ver preço, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Você está vendo? Pá, Coisas pá, especiais. específica, algo naquele fundo, e não alguém, não a atividade do gestor. É, pô, está no preço de mercado? Gestão de liquidez está fazendo gestão de liquidez conjunta. Então, são coisas objetivas que o administrador passa a ter que ver, finalmente reequilibrando um pouco esse jogo, né, essa É que ela relação. pesava muito para o administrador, Sempre né? pesou muito por ser instituição financeira e naturalmente pesava muito para o administrador sem a remuneração adequada, inclusive. Isso é o ponto que a gente Foi até por, estava foi por isso que no Ah, mundo estruturado, lembra em 2014, 2015, começou a dar pau de FDIC, todo mundo saiu desse mundo, todo mundo parou de saiu. administrar, porque pô, o preço não está compensando o risco, né? Então, acho que a gente vinha de uma estrutura de preço defasado, considerando a responsabilidade, e agora a responsabilidade se ajustou ao preço. Né? Embora a gente saiba que vai ter gente dizendo, não, pá, agora Olha, você tem menos responsabilidade, posso te eu, pagar menos, eu né? estou sentado na cadeira de administrador agora e devo dizer que eu não quero nem ter essa conversa. É brincadeira. Na indústria de 2 mais 20 a gente ganha ponto 10 e estava tomando todo o risco até agora. No momento em que esse negócio se equaliza um pouquinho, a gente tem que mudar qualquer tipo de mudança de preço. Até porque, assim, o dia a dia operacional não vai mudar muito. A gente vai ganhar um Não. monte de complexidade nova, de classe, de não sei o quê. Mas o peso da responsabilidade que acaba ficando um pouco diferente. E aí, o que fica interessante? O gestor passa a ter ainda mais obrigações. O gestor vai ter que começar a pilotar CDM Web, um negócio que ele não faz normalmente. Nossa!
Então, tem agora toda uma... vai, não dá para fazer igual foi 306 para 558, que teve aquela mudança que o gestor não precisava ter compliance, agora precisa ter. Né? Essa mudança ela é um pouco mais sutil. Aquela foi plá, Sim. uma paulada, né? Agora tem que ter diretor e tal. Essa é mais sutil no sentido de trazer uma série de novas atividades operacionais para o gestor, onde ele não consegue mais contar com o administrador como sendo o suporte para fazer isso, e ele tem que ficar, e ele ficando cada vez mais robusto. Eu lembro que eu escrevi uns artigos na época que saiu a 558, até porque ele estava, como eu estava numa época meio junto lá com Dodd-Frank, Hum, Maddox e afins, estava o papo da overregulation. Né? Ah, porque é overregulation, começaram a falar que 558 podia ser overregulation. E eu sempre tive uma posição de que não era, porque se a gente olhasse o que tinha acontecido com a 409, a aham. 558 se justificava, que a 409, quando vai para 555, ampliou muito a possibilidade de ativo, que podia ser comprado pelo fundo, sofisticou muito o tipo de ativo que o fundo podia comprar, então a norma exigiu que o gestor também se sofisticasse. Não podia ter tido uma outra escolha, que é, ó, o gestor continua aí só com duas pessoas e vai continuar podendo comprar CDB, ação de companhia aberta e medo de coisa. Poderia restringir, né? Se você É, é um gestor mais simples, só vai... vou restringir o ativo, para não, e aí você estaria fazendo o quê? Sacrificando a rentabilidade da poupança pública. Então, quer saber? Sofistica o gestor, pode comprar esse bando de coisa nova, mas agora você, gestor, vai ter que ter uma série de novas obrigações. É a continuação disso. É um novo passo disso. Ainda mais coisa que a gente pode comprar, agora com toda uma nova lógica para a parte de investimento no exterior, para fundo de investimento, que é um salve, graças a Deus, porque principalmente no mundo qualificado, né? A gente tinha aquela questão da jurisdição possível do fundo offshore, que só cabia Luxemburgo e tal. Finalmente a CVM cedeu nisso e agora pensando no fundo pré-qualificado que investe no fundo gringo, se os documentos do fundo já tiverem as regras que a CVM espera, ela já está ok, então ela não está mais se incomodando com jurisdição, vamos poder usar quem não está qualificado, BVI, jurisdições que são muito mais baratas. Então, um monte de coisa nova, um monte de coisa boa, mas você também vai exigir que o gestor tenha um pouco mais de Natural, né? responsabilidade também. Né? Acho que aqui, quando a gente volta para aquela questão da solidariedade perante o investidor, no momento em que o gestor passa a ter que pagar sozinho por besteiras que ele tenha feito perante o investidor, o próprio investidor, num cenário ideal, vai começar a olhar lá para o formulário de referência do gestor e ver a informaçãozinha lá, resiliência financeira, que é uma informação que a CVM começou a pedir na 558, que é, putz, no teu patrimônio aí, qual que é o percentual, né, em relação ao AUM que você tem? Você tem um capital social de R$ 5.000, você está gerindo 1 bilhão, tipo, significa que você não tem poder de indenização, né? Então, isso que foi um informacional para não ter capital mínimo para a gestora, é uma discussão da época, que continua em vigor, que a gente não tem, né? Mas passa a ser uma informação mais relevante essa capacidade de indenização do gestor também. Então, muda bem a vida do gestor, mas eu acho que em saltos que são positivos e são de amadurecimento, e são de sofisticação, e aí sim de uma aproximação maior de uma indústria mais desenvolvida. Então, no todo, estamos sim nos aproximando de uma indústria mais desenvolvida. Pegamos umas ferramentas de hedge fund para fazer isso, fizemos as besteiras do alto que a gente faz, os caminhos ali, mas o saldo acaba sim sendo muito positivo e a indústria vai lidar com muita coisa nova, muito interessante que a indústria de fundo vai permitir. O que a gente precisa agora é ver a Receita fazendo a mesma coisa, né? Porque a gente precisa que a norma fiscal seja profundamente alterada e aí, óbvio, tem o lado instrução normativa, Tá. mudando, né? Que aí, teoricamente, é mais fácil, mas está cheio de lei, inclusive de fundo imobiliário, né? De FIPE, em contextos fiscais, que eu me pergunto se não vão precisar ser alterados. E aí, só volta, né, para aquele papo lá do começo. Se a gente for alterar a lei fiscal, porra, vamos olhar lá aquela que fala de condomínio. E aí depois a gente muda o patrocínio de novo, mas puta, resolve esse celeuma dessa figura que a gente construiu. E que talvez, de novo, né, acho que você vê que claramente eu me envolvo pessoalmente com esse assunto, porque há muito tempo que eu estou nisso, então eu fico emocionado com ele, mas acho que essa parte só é uma parte que, infelizmente, pode ainda ter esse caminho de problemas para a gente, mas foi aquilo que eu te falei quando a gente estava conversando em off. No dia a dia da indústria, se a gente for, quando a gente está fazendo risk assessment, né, as coisas usuais, se eu colocar decisão judicial como elemento de risk assessment, eu não faço nada.
No Brasil, porque tipo, o juiz pode decidir qualquer coisa. Então, no aspecto de dia a dia de negócio, a gente vai estar lidando com os mesmos precedentes de tempo, principalmente administrativos e conselhinhos, né? E aí, olhando para o dia a dia, acho que toda essa estrutura complica muito a nossa vida, mas, puta, beleza, não vou deixar de fazer nada por causa dela, né? Tirando essa questão de não usar as mesmas classes. Mas olhando como saúde da indústria, olhando como estrutura jurídica da indústria, acho que, puta, a gente podia não ah, ter ido por esse caminho, tem muita melhora aqui. Talvez a Guilherme, gente a gente, podia ó, fazer. gente, aqui é o seguinte, a gente poderia ficar aqui, a gente vai ter que marcar um segundo programa com o Guilherme, porque tem muito assunto Tem ainda, muito, tem tem muito muito. assunto ainda, né? Mas a mudança, resumindo aqui, entre mortos e feridos, né, foi Saldo positivo, positivo, só deu saldo positivo. positivo, saldo positivo, muita coisa nova para muita gente. Vamos tentar só, para todo mundo aí da indústria que está nesse papo, eu só suplico uma coisa: vamos facilitar a linguagem, porque a gente complicou o É. documento. Né? Então, né, nesse mundo, regulamento, anexo, apêndice, se a gente ainda continuar usando a linguagem que a gente usa hoje, putz, Vamos marcar uma conversa para a gente falar dessa parte, o olhar para o investidor, é isso, porque acho que a gente tinha que marcar, isso aí é, é complicado. faremos. Bom, Bem, infelizmente, que a gente tem que acabar. Brigadão, eu que agradeço. muito obrigado. Obrigado pela paciência aí. Paciência, Pelo maravilha, papo bom. foi ótimo. Obrigado. Gente, super obrigado a todos aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.